Olá, eu, Daniel, e meu amigo Nicolas estamos nesta manhã para conversar sobre um geógrafo moderno brasileiro que ganhou vários prêmios do mundo acadêmico. Milton Almeida dos Santos, conhecido apenas como Milton Santos, foi um reconhecido geógrafo brasileiro. Milton Santos nasceu na cidade de Brotas de Macaubas, no estado da Bahia, no dia 3 de maio de 1926. Milton Santos foi casado e teve 2 filhos. Milton Santos faleceu vítima de câncer de próstata no dia 24 de junho de 2001. Nicolas, eu queria saber em que contexto histórico que Milton Santos viveu. Então, Daniel, não podemos comentar sobre ele sem falar sobre o contexto que ele vivenciou. Ele nasceu em 1926, pós-Primeira Guerra Mundial, quando a Europa estava se recuperando economicamente da Grande Guerra. Ele vivenciou a ascensão nazista na Alemanha em 1933. Além disso, ele também vivenciou o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 e o fim dela em 1945. E mais tarde, em 1949, vem a Guerra Fria, onde era uma guerra entre comunismo versus capitalismo. E com o passar dos anos, quando vem a ditadura militar, ele é expulso do Brasil por ele conhecer as teorias de Karl Marx. E depois da Guerra Fria, que termina em 1991, ele volta para o Brasil. Nicolas, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a formação de Milton Santos. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Milton Santos tirou o doutorado em 1958 em Geografia pela Universidade de Strasbourg, na França. Milton Santos foi professor de Geografia Humana na Universidade Católica de Salvador entre 1956 e 1960. Se tornou professor da Universidade Federal da Bahia em 1961 e professor emérito da USP em 1997. Como professor, lecionou em uma série de importantes instituições brasileiras. Também deu aulas fora do país, na Universidade de Paris, na Universidade de Toronto, na Universidade Nacional de Engenharia de Lima, na Universidade Central de Venezuela e Universidade Es Salam, Tanzânia, entre outras instituições. Milton Santos também ganhou alguns prêmios. Se tornou doutor honoris causa por uma série de instituições nacionais. Universidades Federais da Bahia, de Sergipe, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, entre outras. E internacionais também. Universidade de Barcelona, de Buenos Aires, de Toulouse, de Montevideo, entre outras. E ainda, Milton Santos escreveu alguns livros. Os mais conhecidos são eles: Pobreza Urbana, de 1978, Espaço e Sociedade, de 1979, Ensaios sobre a Urbanização Latino-Americana, de 1982, Espaço e Método, de 1985, e a Urbanização Brasileira, de 1993. Nicolas, agora eu queria saber que ele contribuiu para a geografia, o que Milton Santos fez
de bom para a nossa querida geografia. Ô Daniel, você sabia quais foram os feitos do Milton Santos que contribuíram para a geografia de hoje? Foram as pesquisas sobre a urbanização e globalização. A globalização que o Milton Santos abordou foi em aspectos econômicos, analisando o papel na internacionalização do capital, mas também os fluxos financeiros e suas implicações na cultura local. E também na questão de urbanização, Milton Santos ele introduziu um pensamento geográfico no centro do pensamento social do país, visibilidade e geografia brasileira e autoestima aos geógrafos. Além do mais, ele conseguiu fazer com que a geografia tivesse maior importância sobre o território urbano. Agora, vamos falar um pouquinho das curiosidades de Milton Santos. Milton Santos falou algumas frases impactantes e eu queria dizer aqui para nós entendermos elas. A má índole associada à falta de educação leva ao racismo, preconceito e até marginalidade. Segunda frase. Eu me considero um intelectual outsider, coisa que é raro no Brasil. Não pertenço ao partido, grupos intelectuais. Não respondo a nenhum credo. Não participo de qualquer milícia. Outra frase dele. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência e medo do outro. E a última frase dele: o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. Milton Santos não foi só geógrafo. Ele escreveu séries de jornais e depois disso foi diretor de imprensa oficial da Bahia durante os anos de 1959 a 1961. Ainda mais, Milton Santos também foi político. Foi chefe da Casa Civil da Presidência da República no estado da Bahia, em 1961, presidente da Fundação Comissão de Planejamento Econômico da Bahia, de 1962 e 1964, e membro da Comissão Especial de Constituição Estadual, onde ficou responsável por redigir um anteprojeto em 1989. Também foi consultor das Nações Unidas, da Unesco, da OIT e da OEA. Atuou também como consultor nacional para o desenvolvimento urbano, além de ter sido ativista nas questões do ensino do país. Prestou consultoria para os governos externos como Argélia e Guiné-Bissau. Essas pesquisas que foram feitas sobre o Milton Santos foram tiradas da revista galileu.globo.com/sociedade/notícia, www.ub.edu/geocrit/sn/sn. O outro é toda a matéria, www.todamateria.com.br/Milton Santos. E biography.com. E o último, não menos importante, o artigo 13606, texto do artigo /41921/1/10/201/0051.